Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filosofia e como o estudo dessa área do conhecimento pode nos ajudar enquanto cristãos, estudantes de teologia e investigadores do mundo. Eu não sei vocês, mas eu já me deparei várias vezes com livros de teologia que eu enganchei muito na leitura, porque eles sempre se utilizavam de termos filosóficos, de correntes de teóricos da filosofia, que eu não sabia muito bem sobre, eu enganchava ali na leitura, às vezes até desistia do livro. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas áreas da investigação filosófica, não baseado na minha própria experiência, no meu próprio conhecimento, porque eu não tenho esse conhecimento suficiente. Eu vou falar para vocês um pouco sobre esse livro aqui, Filosofia, um guia para estudantes, do David Nugal, acho que é assim o sobrenome dele. Ele também escreveu aquele livro Cosmovisão, a história de um conceito, e eu peguei esse livro aqui porque ele trata das principais áreas realmente ali da filosofia, sub-áreas, né, de estudo da filosofia. E é interessante porque ele faz isso de uma perspectiva cristã. Então, a primeira coisa que o autor diz aqui nesse livro é que a gente não pode se deslumbrar com a filosofia, com o pensamento filosófico e não submeter a filosofia ao cristianismo, à teologia, às verdades bíblicas. Ele diz que muitos filósofos cristãos caem nesse erro de submeter a teologia à filosofia e não o contrário. Ele diz aqui que a filosofia deve ser uma serva da teologia e que a teologia pode se beneficiar muito da investigação filosófica, do pensamento filosófico. Então aqui o autor aborda, como eu disse, esses grandes temas. A gente tem os prolegômenos, que a gente vai já ver o que é, metafísica, antropologia filosófica, epistemologia, ética, estética, e tem um capítulo final sobre a vocação dos filósofos cristãos. Eu também, na medida do possível, vou deixar algumas indicações de materiais para você aprofundar algumas dessas áreas aqui que ele cita. A primeira coisa que ele fala são os prolegômenos, e eu acho que foi a parte mais interessante para mim. Eu vou ler aqui a definição dele do que são prolegômenos. Prolegômenos, evidentemente, constituem a declaração de pressuposições e princípios que servem como prelúdio e orientação para uma investigação. Então aqui a gente pode ter em mente que não existe nada neutro. Quando você desenvolve uma linha de pesquisa científica, sociológica, você parte de pressuposições, de um conjunto de visões de mundo que você já tem. Então ele diz aqui que esse trabalho filosófico, esse pensar filosófico não é solto no nada. Antes de você começar uma linha de pesquisa, uma linha de estudo, essa linha filosófica tem precedentes e também tem consequências. As nossas ideias têm consequências. E ele diz aqui que as filosofias também têm. E eu achei interessante porque nós, como cristãos, a gente já sabe que nós temos um conjunto de ideias que norteiam tudo que a gente faz. Pelo menos deveria ser dessa forma. Você deveria ser norteado em qualquer área da sua vida pelos prolegômenos cristãos. Aí ele diz aqui que o nosso trabalho filosófico deve beber de prolegômenos cristãos. Ele diz que muitas vezes filósofos, autores cristãos, eles pegam suas pressuposições, suas ideias pré-concebidas de outras fontes que não do cristianismo. E por isso que ele começa o livro falando quais são esses prolegômenos cristãos. Aí, gente, aqui fica um ponto muito interessante pra gente. Tendo essa noção de que a gente tem pressuposições e ideias preconcebidas, quem acompanha o canal sabe que eu diria que todo mundo tem sua cosmovisão e sua ideia do mundo, de enxergar o mundo. A gente pode reafirmar aquela ideia de que não existe neutralidade religiosa. Ninguém parte do nada. As pessoas querem produzir conhecimento dizendo que elas estão livres, que elas são neutras e que elas não se basearão em nada. Não existe essa de que filósofo tal é religioso e ele tem convicções religiosas e tem o filósofo tal que não tem convicções religiosas. Todos nós somos seres religiosos. Resta saber se a gente adora o verdadeiro Deus e se a gente tem as nossas convicções, as nossas pressuposições, os nossos pressupostos voltados para Deus e para a sua glória, ou se a gente adora outros deuses e tem cosmovisões e pressuposições erradas. O autor diz aqui que a fé é um componente estrutural da natureza humana. Então não importa se você se declara um religioso ou não,
A fé é um componente estrutural da nossa realidade, da nossa humanidade. Então não tem essa de que existem pessoas que não são religiosas. Aí aqui a gente parte para uma grande área da investigação filosófica, que é a metafísica, que é como nós compreendemos a realidade e qual a natureza da realidade. E aqui, como cristãos, nós temos uma ideia da natureza da realidade muito firme. Primeiro porque, para nós, a realidade não repousa em nós ou na nossa percepção das coisas. A realidade repousa no próprio Deus. Tem um livro que eu já falei dele para vocês, já tem resenha dele aqui, que é o Universo ao Lado. E ele parte de 7 ou 8 perguntas fundamentais que todas as cosmovisões vão tratar em responder, vão se ocupar em responder. E a primeira pergunta que ele responde lá é o que é a realidade fundamental. E ele responde essa pergunta como sendo o próprio Deus. E ele começa a dizer quem Deus é. Inclusive, como eu disse que ia citar materiais para você se aprofundar, esse é um bom livro, por exemplo, para você estudar prolegômenos, que são essas pressuposições de vários tipos de cosmovisão. Então lá a gente tem o cristianismo, o deísmo, a gente tem o naturalismo, o niilismo. Então vocês podem conferir nesse livro, O Universo ao Lado. Eu vou deixar aqui nos cards a resenha para você ver. Ele fala sobre essas questões. Então, pra gente, a realidade repousa em Deus. A gente não tem um conceito frouxo da natureza da realidade. Como a realidade pra gente repousa em Deus, nós podemos investigar a realidade. A gente pode investigar o mundo sabendo que, ao fazer isso, nós estamos conhecendo mais do próprio Deus que criou todas as coisas. A gente conhece Deus, ele diz aqui, principalmente através dos seus feitos na história. É interessante que aqui o autor fala que Deus não se revelou numa teologia sistemática. Ele não disse assim, ele não... Você já pegou uma teologia sistemática para ler? Tem tudo lá separadinho, assunto por assunto. E esse tipo de estudo é muito proveitoso pra gente, mas Deus não se revelou dessa forma. Ele se revelou através dos seus feitos na história. A gente tem na Bíblia a revelação de Deus desde o início através dos seus feitos. E a gente encontra essa revelação de maneira perfeita ali nas escrituras. Aí aqui no livro ele segue falando sobre esses atos de Deus e como a gente conhece o caráter de Deus através desses atos. E tem uma citação muito bonita, um trecho muito bonito que diz assim: o poderoso feito de seus poderosos feitos é ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O Deus da Bíblia é o Deus ferido. Pulando para uma outra grande área do estudo filosófico, nós vamos falar agora um pouco sobre antropologia filosófica. E aqui eu acho, assim, como estudante universitária e curiosa de diversas áreas, eu acho que é onde muitas correntes caem, sabe? Onde a gente pode ver uma visão destoante das escrituras em várias linhas de pensamento. É a visão do homem. A gente aprende na escola desde criança que nós somos o quê? Animais racionais. Que a nossa única diferença pro resto dos animais, a gente não é animal, é que nós somos racionais. E será que é isso que a Bíblia... Será que é assim que a Bíblia descreve o homem? Será que essa é a nossa peculiaridade? E não é essa. A nossa distinção é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos imago Dei. E é isso que nos distingue. E geralmente quando a gente tem essa visão limitada de pegar, por exemplo, o homem só como sendo definido pela sua racionalidade, a nossa visão do homem está muito limitada, sabe? E aqui eu queria deixar para vocês uma sugestão de podcast sobre esse assunto. É um episódio do BTcast em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É muito interessante porque eles falam de vários aspectos do homem que são tratados na escritura e que a gente não percebe em diversas correntes filosóficas. Muitas linhas da psicologia, por exemplo, tem uma visão errada do homem, distorcida do homem, sabe? Muito estreita do que nós somos. Eu queria deixar esse podcast para vocês conferirem. É sério, vale muito a pena. Principalmente se você está na universidade, tarefa de casa aí para você é ouvir esse podcast. E um outro material é um trecho do livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Ele pega ali na Bíblia várias descrições de quem é o homem e vai explorar aí quem é o homem. Passando aí para outra área muito importante da filosofia, a gente vai agora para a epistemologia, que é a teoria do conhecimento, né? E aqui o autor fala de epistemologias confiáveis e não confiáveis. E ele diz que nós cristãos podemos ter uma epistemologia muito confiável.
confiável. Ele faz um contraste, por exemplo, com a epistemologia naturalista. O que é que o naturalismo diz? Que nós somos fruto, nossos pensamentos, nossos processos de pensamento são frutos de evolução e de processos ao acaso. E aqui o autor pega uma ideia do C.S. Lewis, que se nós acreditamos nesse tipo de visão de mundo, nosso pensamento pode não ser confiável, porque ele é fruto de processos ao acaso e ele ainda está evoluindo. Então, como é que a gente pode construir qualquer epistemologia se a gente acredita que nossa mente é fruto do acaso e isso não é uma maneira confiável, sabe? Como é que a gente sabe que o fruto dos nossos processos de pensamento são confiáveis se a gente não acredita nessa estrutura? E aqui ele diz que nós, crendo que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, que Deus nos criou, que Deus nos deu o nosso pensamento, a nossa racionalidade e todos os outros aspectos da nossa humanidade, a gente tem uma epistemologia confiável, porque essa epistemologia repousa nesse fato de que nós podemos conhecer as coisas. Agora a gente vai passar rapidinho pela última área que ele aborda no livro, que é a estética, e ele define estética dessa forma. Na filosofia, o termo é utilizado para designar a subdisciplina que trata de questões relacionadas à beleza, arte, gosto e experiências referentes a esses assuntos. Então, a gente pode, estudando estética de uma perspectiva cristã, a gente pode, por exemplo, falar sobre beleza. O conceito de beleza é muito discutido hoje em dia e as pessoas dizem que não se pode bater o martelo e dizer que alguma coisa é bela porque tudo é questão de ponto de vista. E não existe essa coisa de beleza, é tudo uma coisa que está nos seus olhos. E claro que a beleza tem um aspecto subjetivo, como muito do que a gente enxerga, né? Mas aqui o autor diz que existe sim beleza real e genuína, porque essa beleza tem origem no próprio Deus. Então a gente pode ver, eu tenho alguns amigos estudantes de arquitetura que eles estudam muito harmonia, por exemplo. E esse conceito de harmonia é uma coisa que a gente pode enxergar na criação e a fonte disso é Deus. Deus é a fonte de toda beleza. Eu gosto muito do trabalho que a Norma Braga está fazendo, falando de consultoria de imagem e estilo, que pode ser uma área que à primeira vista não tem muito afim com a teologia. O blog dela se chama justamente Teologia e Beleza e ela explora essas estruturas que a gente já tem na criação e utiliza na imagem pessoal, no conceito de estilo pessoal. Isso é um trabalho fantástico que ela está fazendo e tem todo um trabalho teológico e filosófico por trás e ela está se utilizando de pressupostos cristãos de estética para fazer isso. Outra coisa que a gente pode pensar, falando de estética, é qual é a origem das nossas aspirações criativas e artísticas. Talvez você pergunte por que o homem produz arte, para que a arte serve? E a gente pode encontrar essas respostas olhando para Deus, que é o criador de todas as coisas e que por nós sermos sua imagem e semelhança, nós também temos esse impulso criativo, esse aspecto criativo na nossa constituição. Então é interessante estudar todas essas coisas de uma perspectiva bíblica, sabe? E além do blog da Norma Braga, do trabalho que a Norma tem feito, eu também queria indicar para vocês 2 livros do Hans Huckmacher. O primeiro é o Dom Criativo, que ele fala justamente desse trabalho criativo do homem no mundo. E o segundo é o Filosofia Estética, que também é do Huckmacher. O Huckmacher pensou muito aí nessa área, um gigante nessa área, um gigante nessa área. E fica aí de indicação para você. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou nenhuma especialista em filosofia, mas eu quis trazer essas considerações sobre esse livro aqui, o Filosofia, um guia para estudantes, porque eu acredito que pode ter muita gente aí que tá na mesma situação que eu, começando aí a estudar filosofia, a entender alguns termos filosóficos para ajudar a entender também mais teologia. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês confiram os materiais, eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês investigarem mais sobre essas áreas da filosofia que eu falei aqui para vocês. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, eu vou tentar, voltar aqui com os vídeos. Até a próxima, Deus abençoe.